A paz de Deus para todos vocês, estão me ouvindo? É o seguinte, gente, a diferença de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14 explica sobre um tipo de dom de língua, uma linguagem particular, é um dialeto, a expressão grega, um código dado para a pessoa, a qual não tem tradução em si, mas ele tem interpretação. Quando se diz é interpretação e não tradução. Por quê? Porque é um código, é uma língua de código, que tem que ter um tipo de interpretação. Já aqui, em Coríntios 14, até o versículo lá na frente, o Coríntios 12, aliás, 1 Coríntios 12 não é a mesma língua de 1 Coríntios 14. Amém? Então, pode até estar conectado uma coisa ou outra que eu vou dizer aqui, mas não é a mesma, tá, gente? Lá é para edificação pessoal. Aqui é para edificação do corpo de Cristo. Existe uma linguagem para edificação do corpo de Cristo, sim, que é o dom de idiomas, ou uma língua para tradução, uma língua espiritual mesmo, a mesma de lá, com código, mas que ela vai ter uma interpretação, né? Vai ter uma interpretação. Então pode ser colocado também, Harabakora Massou, significa este que o Senhor diz, né? Então também está filiado aqui, lembra? Lá é para edificação pessoal, que é um tipo de língua, um tipo de idioma codificado. E aqui é uma língua para edificação da igreja, que ele até usa lá também. Ele se torna igual à profecia se tem alguém que venha interpretá-lo. Aí ele entra também. Só que aqui não está falando, aqui fala variedade no original. A variedade de línguas, de variedade de idioma. São várias formas de usar os idiomas. Então, pode ser inglês, português, espanhol. Então, e também o língua de edificação. Não de edificação em si, mas para interpretação. Tá entendendo? Vocês entenderam? Aqui também ele entra dentro das línguas. Mas aqui, esse tipo de dom, Deus dá com propósito. O dom de interpretação, o de edificação, ele Paulo falou, ó, só pode se usar na igreja se você for usar ele como codificação, como interpretação, né? Então, para você não ficar muito usando a igreja, não vai impedir a pessoa. Ele fala, não vamos me impedir de falar em língua, singular. Mas está falando do idioma lá. Então, mas aqui ele está falando de vários idiomas, inclusive o dom de língua lá. Só que não aquele, o que Paulo falou, não de Coríntios 14, 2 e 4, que aqui ele está revelando os mistérios. Ele está falando do mais adiante, do 15 em diante, se não me engano, que fala, a não ser que possa interpretá-lo, né? Aí sim, aí acrescenta nesse daí também, nesse sentido. Vocês estão me entendendo? É como se tivesse 4 tipos de idiomas aqui, o inglês, o espanhol, o português e o de codificação, que é o língua celestial, o idioma celestial, mas não com o propósito de edificação da pessoa particular, mas com o propósito de edificar a igreja, como se fosse usado em profecia ou algo parecido, ou para evangelização, né? Ou para evangelização, né? Ou dessa forma. Então, são idiomas aqui, diferente de 14, 2 e 4 de Coríntios. Aquele é para edificação pessoal, aquele é para toda a igreja, para todo mundo receber. Já esse daqui só recebe quem Deus quer, quando tem propósito. Aqui está a lista dos dons espirituais. Aí vem aquela pergunta, Deus dá o dom para conforme a necessidade, como ele quer. Aí a pessoa, então Deus não vai dar o dom de língua para mim, né? Um cidadão na tua célula, no teu grupo familiar, não. Aquele é para edificação da igreja. Ele pode até parecer o dom de língua normal, que a gente fala, arabacora, abaixou, né? Mas ele é para edificação da igreja, ele serve como intercessão, como interpretação, ele serve para edificar a igreja, ele funciona como uma profecia codificada. E de outra forma, também ele pode dar o inglês, o espanhol, outros idiomas, para poder se falar, por isso que fala variedades, né? Já lá você não vê essa expressão no grego, né? Variedade de língua, Deus concede, lá Deus dá dom de língua, né? Língua singular, né? Aqui é várias formas de ter os idiomas. São vários idiomas que Deus dá aqui, várias maneiras de usar o idioma. E tem uma conexão
com glosa, com singular aí. Porque o grego é dessa forma. Quando ele quer falar assim, ó, há várias formas de falar em língua, inclusive aquela que Deus deu. É isso que ele está dizendo. Inclusive aquela que Deus deu, né? Então, não tem uma transliteração para esse tipo de português nosso. Então, fica variedade de língua. Olha só, variedade de língua. Aí fica ruim, porque o português não se encaixa. Uma plural de um lado e o singular do outro. Já no grego, koiné se encaixa. Tá entendendo? Ele quer dizer algo que, além do dom de língua, tem outras linguagens, tem linguagem da terra, mas tem uma que é a linguagem celestial. Essa é a ideia. Mas tudo bem. O que você tem que entender que aqui, para as pessoas, ensinar para as pessoas, é que aqui é um dom de língua que é para salvação, edificação da igreja, e salvar pessoas, para evangelizar. E aquele dom de língua de 1 Coríntios 14, ele é para edificação pessoal, mas também é citado lá um pouco, né? Se eu for falar em língua de codificação, que é uma língua de codificação, aí tudo bem, eu posso falar. De outra forma, não. Só para explicar, não é para proibir o pessoal de orar em língua, tá, gente? Que nem Paulo fala em Coríntios 14. Só estou te ensinando que às vezes a pessoa fala, não recebi o dom de língua porque Deus não quis me dar. Porque Coríntios 12 fala que Deus dá para quem ele quer. Não. Esse é para edificação, é como dom para edificação da igreja, das pessoas, para pregar o evangelho, para anunciar o reino de Deus, né? Anunciar até os mistérios de Deus para a igreja, para outras pessoas. Já o de Coríntios 14 é para edificação, crescimento individual das pessoas. Esse Deus dá a quem quer. A quem quer não, não a quem Deus quer, mas a quem quer receber de Deus. Aquele que acredita, qualquer pessoa que queira receber, Deus batiza ele com fogo, ou melhor, dá o dom de língua para ele.